A registar para a posteridade. Estamos altos. Bem-vindos, bem-vindos, os que sempre dão o seu tempo de uma forma tão grata e tão generosa para estarem aqui em presença. É sempre muito bom encontrar-vos aqui e é sempre bom ter magnetismo que nos chega também de quem se junta a nós, então obrigada por estarmos juntos. Estava a dizer que estamos aqui para a nossa viagem do mês de setembro, do caminho com a astrologia, um caminho com a astrologia para todos. Esta proposta que abrimos há uns meses de falarmos uma vez por mês de temas astrológicos de forma a dar a oportunidade de enquadrar algumas dos temas mais importantes, alguns dos temas mais importantes da astrologia que possam ajudar alguém a compreender ou a aprofundar ou a ir mais fundo nos seus estudos, de forma a que se possa ter um bocadinho mais de bagagem e desta volta também partilhar convosco alguns insights que chegam a cada sessão, apesar do plano de falarmos de determinados temas, às vezes interpõem-se outras complementações, outras complementaridades que nós trazemos daquilo que também estamos a viver a cada instante. Então a astrologia é dinâmica e está sempre em movimento, e muitas das vezes apetece-nos falar do que está nos céus e nós estamos a viver um momento muito, muito intenso de energia, estamos entre eclipses, tivemos ontem um dia de eclipse da Lua, total da Lua, ao final do dia de domingo, de ontem, e que de certa forma nos está a trazer um convite de grande mudança. Nós falámos um pouquinho deste tema também durante a sessão do mês passado, quando falámos desta necessidade de nós buscarmos um certo reequilíbrio. Nós estamos a chegar à fase do ano, é o mês de setembro, onde isso acontece, normalmente ao redor do dia 21, 22 de setembro, 23 de setembro, nós temos o equinócio. Este ano ocorre dia 22 e, de certa forma, os equinócios e o equinócio da primavera e o equinócio do outono são vamos dizer, dois extremos de uma mesma realidade, evidenciam este ponto de equilíbrio, ok? Evidenciam é como se tivéssemos chegado ao meio, e chegamos a meio do ano, não do ano civil, mas do ano astrológico, que começa sempre quando inauguramos para o hemisfério norte a primavera, começa sempre quando o Sol atinge o grau zero de Carneiro e, de certa forma, a partir daí, iniciamos a viagem pelo zodíaco. É por isso que Carneiro aparece sempre como o signo primeiro do zodíaco, aquele que inicia tudo. É o signo, nós falámos de signos no passado encontro, falámos um pouco de como é que seria a proposta de cada Sol posicionado em cada um destes 12 signos. E, de certa forma hoje tenho uma intenção de dar continuidade a isto, creio eu, vamos ver o que surge. Agora queria-vos trazer um bocadinho da percepção do que estamos a começar a viver em termos de época, em termos de momento. Nós estamos precisamente então, como eu dizia, entre eclipses. O que aconteceu ontem foi um eclipse da lua cheia, ou seja, a luz que o Sol projeta na lua foi ocultada, e é um eclipse que tem, vamos dizer, a sua contraparte a acontecer daqui a 15 dias, ou seja, vamos ter no dia 21 de setembro novamente um eclipse, desta volta é uma lua nova e vai ser um eclipse solar, ok? Luas novas trazem eclipses do Sol, luas cheias trazem eclipses da Lua. E nesse dia, no dia seguinte, nós temos o equinócio de outono para o nosso hemisfério norte. Nós temos, vamos dizer, meio caminho andado no ano astrológico. É o momento em que inauguramos o trânsito do Sol pelo signo de Balança, sétimo signo do zodíaco. É o momento que nos fala de reequilibrar. E engraçado que Balança tem este símbolo, precisamente, engraçado, que não é por ser engraçado, é extremamente simbólico. O símbolo de balança é precisamente uma balança de pratos, não é? Com os seus dois pratos posicionados de forma equilibrada e proporcional, onde o que está, ou os dois pratos da balança, têm exatamente o mesmo peso, a mesma proporção e estão rigorosamente alinhados. Então, nós estamos a meio caminho do ano que começámos em março, junto com a primavera, e estamos a preparar-nos para vivenciar ou para viver
eu vou ousar dizer a metade decrescente deste ciclo, porque, de certo modo, o zodíaco e o ano que vivemos é cíclico, ok? É como se fosse um círculo, uma circunferência. Eu talvez vá pôr aqui algo que se pareça com o mapa, talvez projete, dê-me um instante para eu ter aqui algo de fundo. Não me propus abrir o Luna Astrology hoje, mas tenho aqui uma imagem que talvez nos vá ajudar e vou tentar projetá-la para que nós possamos. Deixem ver como é que isto flui. Ok, ela está a abrir, não vai estar muito grande, mas é o suficiente para nós a vermos. Ok. E a tentar aqui pô-la um pouquinho maior. Eu sei que ainda não estão a ver, eu estou a. Fica um bocadinho desfocado. Ok, assim acho que vai bem. Vou partilhar convosco, ver como é que isto se vê aí desse lado. Ok. Só para termos aqui um desenho do zodíaco à nossa frente, uma, um gráficozinho que nos permita apontar. Dou por mim a perceber que gosto de apontar. Então, do que eu estava a falar, vamos dizer, todo o ciclo astrológico, todo o ano astrológico, toda a vida aos olhos da astrologia começa no grau zero de Carneiro, que seria algo como este ponto onde eu tenho o meu rato, e nós estamos a chegar, daqui a 15 dias, ao ponto oposto, contrário e oposto, complementar e oposto, que será o grau zero de Balança. Quando o Sol entra no grau zero de Balança, nós celebramos equinócio de outono. Quando ele entra no zero grau de Carneiro, nós celebramos o equinócio da primavera. Equinócio quer expressar o equilíbrio, porque o que acontece nestes dias ou ao redor destes momentos é que nós temos a mesma proporção entre as horas que temos disponíveis de luz e as horas que temos disponíveis de noite. Tanto dizemos dia e noite iguais, ok? Então, os equinócios são momentos onde há um alinhamento e um equilíbrio na nossa experiência daquilo que é o dia e a noite. E como tudo é maior do que aquilo que nós podemos observar, como tudo é simbólico nesta linguagem, nós estamos num momento de trazer reequilíbrio à nossa própria experiência e à nossa própria projeção, vamos dizer assim, na vida. Quando chegamos ao signo de Balança, nós chegamos a um signo, como eu estava a dizer, que nos pede equilíbrio. E este equilíbrio, esta proporção, é, vamos dizer, o reequilibrar da energia do eu separado, do eu singular, do eu como identidade separada, individuada, que me descobri como sozinho e separado dos outros, da mãe, da vida, não é? Conheço-me a partir de mim próprio e por isso todos os signos que estão para baixo, vamos dizer, de Carneiro e até chegar à Balança, nomeadamente Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, são signos que nos trazem, vamos dizer, o ter que lidar com processos mais do foro interior. A metade deste círculo, esta metade a que eu me estou a referir, que vai de Carneiro ao início de Balança, é o que nós chamamos o hemisfério noturno do zodíaco, ou seja, é o hemisfério que nos conecta mais com a dimensão de dentro e de baixo, não é? Que nos conecta mais com os processos pessoais, de dinâmicas e de integração de processos comigo própria, comigo, com os meus próprios botões. E para isso fazemos uma viagem muito rápida. Em Carneiro nós estamos a descobrir o eu sou, em Touro nós estamos a descobrir a segurança na matéria, o eu tenho, em Gêmeos nós estamos a descobrir a inter-relação, vamos dizer, com o exterior e estamos a desenvolver o eu penso, ok? A aprender. Em Caranguejo, nós estamos a desenvolver o nosso sistema, vamos dizer, emocional e sensível.
são o eu sinto, as emoções. Caranguejo desenvolve as dinâmicas do sentir. Em Leão eu estou a desenvolver dinâmicas de identidade criativa, onde o eu é o foco e o centro desta observação. Então eu estou a descobrir o meu potencial próprio para explorar e criar na minha vida. E em Virgem eu estou no aperfeiçoamento de todas estas qualidades descobertas e desenvolvidas nos signos anteriores, como forma de me, vamos dizer, preparar, como forma de me melhorar, como forma de me aprimorar, e nós estamos a viver o trânsito do Sol nesta energia, como forma de tornar o que descobri mais polido, mais eficiente, mais afinadinho, mais brilhante, mais arrumadinho, ok? Então em Virgem nós estamos a fazer este processo, mas ainda é um processo ainda interior, ainda dentro de nós. Quando nós chegamos à balança, nós chegamos ao momento, à fase em que de repente o eu que se descobriu ou começou, existiu a partir de Carneiro e se descobriu ao longo destas 6 etapas, não é? Chega à 7ª etapa e descobre o signo das relações, ou seja, descobre que do outro lado existe um outro eu, existe outros com quem os quais eu me relaciono e começa a haver uma necessidade de relação de par, de relação de parceria, de relação partilhada, tudo temas da energia de balança. Então, o que temos representados aqui nesta roda é, de certa forma, vamos dizer que eu sintetizei os eixos, eu não, porque isto é algo que a astrologia estuda, mas nesta imagem eu juntei os signos por eixos e hoje vinha um pouquinho fadada, se o discurso assim correr nesse sentido, a trazer uma complementaridade entre os signos de forma a que nós os possamos compreender como eixos, ok? Surgiu-me que é importante falarmos que nós estamos a preparar então esta metade seguinte do ano astrológico que nos vai devolver, vamos dizer assim, para os processos mais, vamos dizer, exteriores, de relação com o exterior, por um lado, porque são signos que nos pedem a relação com o outro, o hemisfério diurno, que começa, vamos dizer, vai de balança até Carneiro, passando por Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, são tudo signos que nos trazem a dimensão da relação com o outro de uma forma mais impessoal, vamos dizer assim, ou de uma forma mais direta. Enquanto aqui nós nos relacionamos com os outros sempre, porque existem outros, mas os processos que estamos a desenvolver são efetivamente connosco próprios, com o nosso eu interior. Hemisfério noturno, estamos dentro, hemisfério diurno, estamos fora. Então, de balança a peixes, nós estamos em dinâmicas mais relacionais com o exterior e mais relacionais com o mundo impessoal, com o mundo coletivo impessoal, com as dinâmicas maiores do que o meu próprio quintal. Então chega a balança e o carneiro tem que se ajustar, tem que aprender a dançar, tem que aprender a negociar, tem que aprender que existem mais carneiros neste prado. Então, como existem mais carneiros neste prado, as coisas não podem ser só e apenas à minha maneira. Quando eu digo que de certa forma estamos a preparar para a fase decaiente, não é bem utilizada a palavra, a fase de escoamento, não é decadência que eu quero dizer, mas é o que chega, da energia começar a dissipar-se de uma certa maneira, é porque estou a falar dos signos que para o nosso hemisfério são signos que nos vão trazer outono e o pico do inverno. Então, de certa maneira, nós estamos a preparar-nos para ter cada vez menos horas de luz solar, o que de certa forma traz, vamos dizer, um abrandamento da atividade exterior, um abrandamento da mobilidade, um abrandamento do apelo para vir para fora de casa viver. E neste abrandamento nós estamos a preparar para integrar, vamos dizer, o que andámos a desenvolver de carneiro até balança. O equinócio traz sempre esta dinâmica desta proporção, de chegarmos, é como se estivéssemos a atingir uma fase cheia
do ciclo zodiacal, onde a fase nova aconteceu em Carneiro e a fase cheia acontece em Balança, e a partir daí vemos a fase cheia a perder, vamos dizer, luz, a minguar na sua energia, de forma a que se possa trazer para dentro os processos, interligar, vamos dizer, aprender, absorver a experiência e com ela, efetivamente, fazer processo de crescimento, porque toda esta metade do zodíaco, que nós chamamos que é o hemisfério diurno, é um processo, é um caminho de tomada, quer dizer, o zodíaco todo é um processo de tomada de consciência, mas particularmente no hemisfério diurno nós estamos a integrar os processos de tomada de consciência daquilo que vivenciamos no ciclo anterior. E vamos dizer, todas as energias, esta é uma ideia que precisamos de desconstruir, é que nós nos identificamos muito com o nosso signozinho solar, ou com o signo da nossa lua ou do nosso ascendente, que são extremamente importantes, claro que sim, mas nós temos as 12 energias dentro de nós e nós precisamos de lidar com elas todas e precisamos de as integrar a todas. Então, quando temos predileção por determinada energia e não queremos saber de aprender ou de integrar ou de entender a outra energia, nós estamos a faltar-nos a nós algum processo de integração. E daí surge-me, porque estamos a caminhar para um momento de equilíbrio, de proporcionalidade, de acertar os ponteiros para a fase seguinte, para o ciclo que se abre, surgiu-me realmente que seria interessante, uma vez que fizemos na sessão anterior e que ficou ainda só disponível para os inscritos, ainda não coloquei pública, mas talvez vá colocar nos próximos dias, no canal do YouTube, mas por enquanto está só para os inscritos. De certa maneira surgiu-me que é interessante pensarmos na integração dos processos do zodíaco como um eixo para que nós possamos cada vez mais trabalhar neste equilíbrio e nesta proporcionalidade, ok? Então, se eu não integro uma destas etapas, eu não consigo completar, vamos dizer, corretamente e com todo o seu potencial a etapa seguinte, ok? Então, os signos pressupõem dois movimentos, eu vou ousar dizer assim, estou a dizê-lo da minha criação, daquilo que percebo, e percebo muito pouco, porque, entendam, é um mundo que nunca se esgota e é vastíssimo e tem tanto para aprender, mas vou partilhar esta ideia a partir da minha própria percepção e como se nós tivéssemos dois movimentos de integração das energias do zodíaco na nossa vida. Um desses movimentos é o movimento que nos diz que para eu viver o meu signo de touro, eu tenho que ter integrado o signo anterior, o signo de Carneiro. Eu já explico porquê. E para eu viver o signo de Gêmeos, eu tenho que ter integrado o signo de Touro. O outro movimento de integração diz-me que para eu viver corretamente Touro, eu tenho também que descobrir e viver Escorpião, porque eles são complementares e opostos e trazem, vamos dizer, integração entre si. Da mesma maneira como Carneiro traz integração à Balança e Balança traz integração ao Carneiro, nós estamos em busca de encontrar, vamos dizer assim, uma ordem, um equilíbrio para os nossos processos representados pelas energias do zodíaco. Eu olho para o zodíaco como campos de experiência, de aprendizagem associados a temas, a processos que estão ligados com estas energias. Então, quando eu digo que temos que integrar touro, que temos que integrar carneiro para poder viver touro corretamente, simples de explicar. Eu não consigo desenvolver um correto senso de segurança e estabilidade na matéria, no corpo, na vida, como me pede Carneiro, desculpem, Touro, desculpem, reset, como me é pedido por Touro, Touro pede-me a segurança na estabilidade na vida material, com a vida da matéria, não é? E eu não consigo encontrar este senso de segurança e de estabilidade se eu não tiver desenvolvido os dons de Carneiro anteriormente, que são dons de autonomia, que são os dons da coragem para correr riscos, que são os dons da confiança em si próprio, do autoconhecimento, do saber quem sou, do descobrir que tenho pés para andar
sobre os meus próprios pés e descobrir que sou capaz sozinho. Então, se eu não integrei a experiência de me descobrir como um ser individuado, separado da mãe, porque de certa forma Carneiro representa isso, o ato de sermos separados ou de nascermos para uma expressão separada da mãe, que foi a progenitora, ou de Deus, ou da criação, ou da unidade, ou do universo, o que quer que seja. Carneiro é eu sou uma célulazinha que separei-me de um sistema maior do que eu próprio e estou a aprender a fazer o meu próprio processo e o meu próprio percurso por mim mesmo. Então, quando nós pensamos nisto, é fácil de entender estes dois movimentos de integração e eu hoje faço questão de vos trazer mais compreensão e mais complementaridade entre estes eixos para que vocês possam entender de uma forma mais inteira os processos de que foram aflorados, vamos dizer, na sessão passada, quando viajámos o Sol por por cada uma destas 12 energias. Então, talvez comecemos mesmo pelas dinâmicas de Carneiro, porque Carneiro temos que honrar sempre. Carneiro é o primeiro do zodíaco e, como tal, ele tem que ser sempre primeiro, ele vem sempre primeiro. Nós podemos começar por onde quisermos, mas Carneiro é o princípio de todos os inícios e nós estamos, vamos dizer, a honrar a energia de Carneiro. Então, Carneiro, vou só aqui fazer um ajustezinho, desculpem. Então, a sua complementaridade, vocês podem ver nesta imagem que eu, vamos dizer, tracei eixos de uma mesma cor para não haver confusão de perceber qual é o signo complementar e oposto. Aqui não é difícil ver, muitas das vezes nos mapas quando estão com todos os com todos os pontos, planetas, ascendente, meio do céu, fundo do céu, etc. Às vezes a maneira como a distribuição de casas é feita cria um pouco de confusão e às páginas tantas nós não conseguimos bem perceber qual é o signo diametral e oposto. Então, nós precisamos de ter isso, vamos dizer, de cabeça ou de uma forma entender isso de uma forma clara para quando chegamos ao mapa e se nós estamos muito familiarizados com ele, não ficarmos na dúvida ou não compreendermos bem o eixo de 180 graus, ok? Então, Carneiro sempre se opõe à balança. Se temos Carneiro numa determinada casa do nosso mapa, na casa contrária e oposta, nós temos que ter o signo de balança, não tem como, ok? Então imaginem que eu tenho Carneiro na casa 3 e eu tenho forçosamente que ter balança na casa 9, porque é a metade da circunferência, não é? Se eu divido 12 casas, não é, ao meio, se eu estou a falar da casa 3, o meio da casa 3 e complementar e oposto é 9. Então, ter em mente que estas dinâmicas que acontecem num determinado signo sempre pedem solicitam, vamos dizer, e levam-nos a ter que viver as dinâmicas do signo oposto. Então vamos dizer assim, se eu nasço com o signo de Escorpião, eu vou imperativamente, já sei que me enrolei na palavra, eu vou imperativamente ter que integrar a energia de Touro. Não tem como, porque eu não cumprirei, vamos dizer, a integração do processo daquilo que me está a ser pedido por Escorpião, se eu não for à energia de Touro fazer os processos complementares e opostos, ok? Então não me interessa só ler o horóscopo para o signo de Escorpião e ler para o meu ascendente ou ler para a minha lua, ou muitas das vezes a gente fica pelo signo solar, porque de certa forma falta-me metade da história. Então, com esta ideia em mente, com esta percepção em mente de que se temos um planeta, e não falo só do Sol, qualquer planeta que eu tenha em qualquer um dos 12 signos, ele vai precisar que eu desenvolva processos, aprendizagem, integração da energia complementar e oposta. Então, Carneiro, o signo dos inícios, o signo do eu sozinho frente à vida, o signo onde eu de repente nasço para uma realidade, para uma experiência, para uma história, para uma vivência, na qual eu sou, vamos dizer, o centro desta vida, o ponto principal desta experiência, eu sou o centro desta experiência e vou-me experienciar
por 12 campos, neste caso Carneiro mais 11, não é? Por 12 campos de processos, de aprendizagens, de energias diferentes, de forma a que eu traga complementaridade e traga, vamos dizer, experiência de unidade para a minha vida. Então, se eu tenho Carneiro no meu mapa, e alguns de nós, todos temos, não é? Alguns de nós hão de ter, inclusive, lá pontos importantes ou planetas posicionados em Carneiro, eu sou convidado sempre às dinâmicas de balança. Então, Carneiro, o primeiro, balança, o sétimo signo do zodíaco, ok? Carneiro, o eu a conhecer-se de forma individual, chama-se a este eixo o eixo da individuação, da identidade e da relação. Porquê? Porque balança é o signo, o segundo signo que nos pede relação, mas é o primeiro que evoca a presença de outros na nossa vida, a constatação de que existem outros na nossa vida. Então, vamos dizer que nestes extremos, e se vocês, de alguma forma, algum dia leram, vamos dizer, horóscopos de revista ou aqueles livros base de astrologia que nos falam de características zodiacais ou de características dos nativos de Carneiro, dos nativos de Balança, vão frequentemente associar uma palavra a Carneiro, que é egoísmo, porque o processo de Carneiro, o Carneiro não tem que ser egoísta, ok? O processo de Carneiro é muito o desenvolvimento da consciencialização de que sou um ser autónomo em mim mesmo, separado e aparentemente separado e segregado, vamos dizer assim, do resto da vida. Então, o processo de Carneiro é precisamente a descoberta do eu sou, precisamente a descoberta de ser capaz por si próprio, precisamente a descoberta de ser capaz de contar consigo próprio para fazer a sua jornada. Então, quando isto não está integrado com balança, ok? Carneiro é apelidado de egoísta, porque vive virado sobre o seu próprio mundo. Não é? Vive virado sobre a sua própria experiência, sobre aquilo que necessita de fazer, sobre aquilo que é importante para si, sobre aquilo que precisa de pôr em marcha, mas não contempla o outro, não contempla a outra metade, vamos dizer, a outra face da moeda. Quando nós falamos de balança, falamos do signo que nos traz a dimensão da relação. A relação equilibrada e proporcional com o outro. Reparem no símbolo, não é? É completamente equilibrado. Não quer dizer que balança seja equilibrado, não é? Mas é um símbolo que nos traz uma expressão de equilíbrio completo, pleno. Um equilíbrio que nos pede, vamos dizer, a integração entre o indivíduo que sou, ok? E a capacidade de relacionar-me e até entrar em negociação, diálogo, partilha, um, relação íntima, relação a dois com o outro, não é? Balança normalmente traz dois, traz uma relação a dois, não é? É por isso que nós chamamos na astrologia, chamamos o signo, a área do zodíaco está associada arquetipicamente à balança, a casa 7 chamamos-lhe a casa das relações, porque é precisamente onde é o palco das nossas relações. Querem perceber as relações dos vossos mapas, da vossa vida, vão olhar para a vossa casa 7 e vão analisar a energia que têm na casa 7 e vão, de certa forma, ver que tipo de planetas e que tipo de relações esses planetas fazem, porque isso vai falar dos temas da vossa dinâmica relacional, ok? Não consigo aprofundar, mas posso-vos passar estas pistas para nós irmos também refletindo. Então, se temos ascendente carneiro, por certo, balança está na nossa casa da relação, não é? É precisamente o signo que nós temos na casa 7. Mas para não me perder e para não me distanciar do objetivo principal, então, balança fala desta noção de proporcionalidade, de equilíbrio. Um equilíbrio que nós muitas das vezes vamos buscar no exterior, vamos buscar aos nossos parceiros, vamos buscar às nossas partes com as quais nos relacionamos, aos nossos próximos especiais, aos nossos pares, aos nossos casamentos, aos nossos romances, não é? Mas mais do que isto ser um signo de relação com o exterior, é sempre,
ok? Porque estamos a falar do polo oposto, é sempre relação com o outro e com o exterior, mas mais do que isso, há uma dinâmica entre Carneiro e Balança que nos fala de uma integração das partes em nós. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque Carneiro, para quem sabe, é regido pelo planeta Marte, o planeta que está associado à coragem, que está associado à guerra, ao conflito, que de certa forma está associado à competição, à capacidade de avançar, à iniciativa, mas também à agressividade e também vamos dizer, ao exagero na autoafirmação, não é? Ao excesso à energia aguerrida de me afirmar em excesso, não é? E Balança é regida pelo planeta, vamos dizer assim, que complementa um par com Marte, que é Vênus, ok? Vênus é o planeta que nos fala da deusa do feminino, a deusa Vênus, não é? A deusa do amor, a deusa da beleza, da harmonia, da proporção, do equilíbrio, não é? E Marte, o deus da guerra, a virilidade da energia de Marte. E quando nós pensamos nestes dois, e quando pensamos que um tem um carisma, vamos dizer, afirmativo, masculino, de ação, de movimento para fora, energia yang, e o outro tem um carisma de energia, vamos dizer assim, mais doce, mais sensível, mais receptiva, não posso propriamente dizer feminina, mas sim, a Vênus fala da natureza da energia feminina. Quando pensamos nesta dinâmica, percebemos que eles formam, Marte e Vênus, pares de opostos complementares, assim como Carneiro e Balança formam pares de opostos e complementares. Então, há uma integração, vamos dizer assim, entre o princípio masculino e feminino que nos é proposta também em Balança. Okay? E Balança é um signo de ar que nos fala precisamente destas dinâmicas de relação. Então, quando nós pensamos que temos pontos ativados, quer no signo de Balança, quer no signo de Carneiro, nós sabemos que se estamos polarizados, se temos o Sol em Balança, nós temos que aprender dinâmicas de individuação, dinâmicas de assertividade, dinâmicas de autoconhecimento que me permitam afirmar quem sou, que me permitam conhecer quem sou e que me permitam saber que além de existir com os outros, eu existo individualizada. E Balança tem sempre uns processos, sempre traz os processos de ter que lidar, vamos dizer assim, como é que eu trago isto? Quando não há carneiro integrado para Balança, Balança vai tentar negociar e vai tentar relacionar-se, porque o princípio que ela preza é o da justiça, é o da beleza, é o da harmonia, é o da proporção. Ela vai tentar fazer o esforço ela própria, e quando eu digo ela, estou a falar da energia de Balança, não estou a falar das pessoas, ok? A energia de Balança vai tentar ela própria, vamos dizer, absorver o impacto do desconforto exterior que nos vem, que nos chega dos outros, para não causar conflito, desarmonia, guerra, competição que não é bonita, porque a balança não quer guerra, quer paz, não é? É o antónimo de Carneiro, que é o signo da guerra, não é? Não só estou a personificar a coisa, Carneiro é o signo da autoafirmação e da individuação. E como tal, está pronto, é o guerreiro que está pronto para a viagem. Então, quando falamos nestas duas dinâmicas, percebemos que balança sem carneiro não dá, porque ela não sabe afirmar-se, nem sabe o que precisa, nem sabe o que quer, porque não se individuou, não fez a etapa de carneiro, e carneiro sem balança não dá, porque será sempre demasiado agressivo, demasiado impositivo, demasiado competitivo, demasiado egoísta para se compreender na dinâmica de relação com o outro. Então, para que nós possamos integrar eixos, nós precisamos desenvolver as qualidades e os dons dos signos complementares e opostos. Carneiro Balança fala então destas dinâmicas de relação. Vamos dizer que até um certo nível toda a humanidade, e porque este é o eixo
Vamos dizer que quando pensamos no primeiro e no sétimo signo, isto fala-nos do eixo da relação, e o eixo da relação nos nossos mapas está associado ao ascendente e descendente. Vamos dizer que toda a humanidade está, de certa forma simbólica, a ter que integrar as dinâmicas entre Carneiro e Balança, como se nós buscássemos aprender sobre relações. E vocês podem ver pelas expressões, pelas demonstrações que temos no nosso mundo prático, nós podemos apreender daí que a humanidade ainda não integrou este primeiro eixo básico, que é o eixo da relação, que é o eixo da individuação e da relação, que é o eixo onde eu estou a aprender a fazer as pontes entre o que eu sou separadamente e individual, de uma forma individual, e aquilo que o outro é separadamente, individualmente do outro lado, e a encontrar pontos de convergência, de negociação, de comunicação, de coexistir em harmonia, qual é a palavra? Preservando a identidade singular, a identidade individual de cada um. E para isso nós precisamos de uma ginástica grande. E toda a humanidade ainda está nesta etapa. Nós ainda, ao nível coletivo, ainda não sabemos lidar com isso. Porque se soubéssemos, não tínhamos cenários de guerra, não tínhamos cenários de violência extrema, não tínhamos tanta dificuldade para negociar e para honrar e estabelecer as dinâmicas de paz na vida, não é? Porque nós próprios ainda não fizemos este processo. A humanidade está a aprender este eixo, está a aprender o eixo de Carneiro-Balança, que é o eixo da individuação e da relação. Então, todos nós precisamos de integrar, mesmo que não haja lá planeta nenhum, estas dinâmicas que nos convidam a saber quem somos nos nossos próprios termos, a saber quem somos quando estamos separados dos outros. Quando eu digo separados, é quando olhamos para a nossa experiência como uma experiência individualizada e a forma como nos relacionamos e respeitamos o outro na sua natureza separada e individualizada. Nós precisamos de conhecer bem estas duas etapas. De outra forma, nunca seremos capazes de dançar. Balança é o signo da dança, é o signo da proporção, é o signo do equilíbrio, é o signo da justeza, da justiça. E eu digo sempre, não há melhor expressão nas nossas vidas práticas, não há melhor expressão para a energia de balança como pensarmos num par a dançar uma música, não é? A dançar, a dança de pares, as típicas danças de salão, uma dança de pares, as danças de festa, de arraial. Porquê? Porque quando nós pensamos numa dança a pares, nós pensamos na combinação de dois movimentos distintos. O homem na dança tem um determinado passo, tem um determinado papel, e a mulher na dança tem outro determinado passo e outro determinado papel. E ainda assim, cada um faz a sua cena, cada um faz a sua coisa, e no conjunto há uma articulação de movimentos diferentes que juntos geram uma harmonia perfeita. Depende da qualidade dos dançarinos, não é? Mas juntos geram um espetáculo de beleza única, não é? Onde duas coisas tão distintas, que são os passos diferenciados de cada um dos pares, geram uma mesma articulação, uma mesma dança, uma mesma fluidez entre os movimentos que se complementam e interligam na perfeição. Então, amores, as nossas relações são a busca de nós aprendermos a dançar com o outro e de aprendermos a respeitar os nossos passos, porque não queremos ir fazer os passos do outro, não é? E aprender os passos do outro também e saber como é que eles se encontram, como é que eles convergem, como é que eles encontram forma de coexistir. Então, precisamos sempre, para vivenciar corretas relações, sejam as relações de casal, sejam as relações do mundo, com o coletivo, precisamos sempre de fazer dois processos. Um que nos leva à descoberta integral daquilo que somos individualmente e outro que nos leva à descoberta e à capacidade de negociar e de
me relacionar com o outro que à partida também se individuou. O perigo é nenhum de nós ter feito a individuação. Então, não sabemos quem somos, não sabemos pôr limites, não sabemos dizer o que queremos, o que gostamos, o que precisamos, não sabemos posicionarmos-nos na nossa própria vida, na nossa própria experiência e vamos, de certa forma, atrair de fora quem nos demonstre a nossa ausência de consciência própria, de individuação. Então, não resultam as relações quando dois seres não estão individualizados, não se conhecem, não negociam entre si, não criam um movimento de equilíbrio e unidade e proporção entre estas dinâmicas, a dinâmica do eu separado e do eu em relação. Como podem ver, então, estamos todos, como humanidade, ainda a braços com este primeiro eixo do zodíaco, que nos convida, então, a que nós possamos dançar com a vida, dançar uns com os outros, fazer o nosso movimento, criar a nossa expressão e, de certa maneira, honrar e respeitar a expressão do outro e encontrar pontos de convergência. Sei que me tenho estado a repetir, mas é importante que vocês e que eu própria compreendamos isto. Relações serão sempre um desafio, enquanto nós não fizermos este exercício. E não há chaves mágicas para fazer este exercício, é preciso nós estarmos num processo de consciencialização do que somos e do que estamos a fazer com a nossa vida e termos a compreensão que a vida é um circuito, vamos dizer assim, uma dança, uma viagem de aprendizagem, de desenvolvimento das nossas potencialidades e de aprendizagem principalmente. Uma questão que não trouxe aqui em relação à balança é que balança sempre, vamos dizer que esta área do zodíaco, este signo sempre funciona quase como que em formato de espelho, como se nós nos conectássemos com as zonas cegas da nossa própria vida, naquilo que nos é espelhado pela relação com o outro. Vamos dizer que tudo aquilo com que eu me confronto no outro, que me desarruma, que me transtorna, que me choca, que me magoa, que de certa forma me devolve alguma coisa de que eu não gosto, é como que um espelho cego, um espelho que reflete as zonas cegas que eu não estou a identificar dentro de mim. Então, mais que não seja, as relações existem e relações de todo o tipo para que nós possamos identificar, vamos dizer, através da expressão do exterior, aquilo que não conseguimos ver em nós próprios. Vamos imaginar que nós não tínhamos espelho em casa e como é que e que saíamos de casa sem ter passado pelo espelho. Como é que nós íamos saber se o nosso rosto tinha alguma, sei lá, para as senhoras que põem o rímel ou que põem o lapisinho debaixo dos olhos, bom, nem seria possível pôr, mas como é que nós iríamos saber que não íamos com, sei lá, alguma coisa, a cara mascarrada, os cabelos despenteados, algo fora do sítio? Nós precisamos de um espelho. E nas relações, as pessoas com quem nós nos relacionamos são espelhos que refletem. Então, eu sei que nem sempre é fácil aceitarmos isto, mas considerem esta possibilidade. Considerem não como uma verdade, mas observem esta possibilidade dos temas que vos chegam pela relação com o outro, serem temas ocultos e escondidos e renegados muitas das vezes e inconscientes muitas das vezes, quase sempre, dentro de nós próprios. Então o outro surge sempre como uma câmara de reflexão, de espelho, onde eu posso identificar aquilo que dentro de mim ainda não consegui, sozinha, ainda não consegui identificar. E quando eu penso nisto, penso particularmente numa afirmação que eu costumo trazer para o meu trabalho, para as minhas consultas, muitas das vezes, também pela minha própria experiência, também pelas desilusões e pelas ilusões que fui vivendo, desconstruindo, criando ao longo da minha vida, por experiência própria, porque não há melhor escola que a experiência própria, ok? E por aquilo que fui aprendendo através da astrologia e de outras áreas que tenho vindo a estudar e que, de certa forma, me devolvem reflexão, nós, de certa maneira, não vimos da ilusão ou temos no nosso
temos atrás de nós a ilusão de que as relações, estas gerações últimas agora já não, mas nós vimos, vamos dizer assim, da herança das relações perfeitas que foram vamos dizer, aspiradas ou inspiradas ou trazidas para a nossa vivência pelos nossos pais e pelos nossos avós, onde se casava para a vida inteira e se procurava o par perfeito e raramente é perfeito. E o que eu quero dizer com isto é que as relações não existem para nós encontrarmos a felicidade. Na minha humilde observação, na minha teoria, na minha forma de compreender a vida, as relações existem porque nós, para já precisamos, ok? Ninguém é uma ilha, nós precisamos de nos relacionar com o exterior, senão viveríamos em modo autista. Depois, além de nós precisarmos as relações são campos de evolução muito mais ricos, porque nos trazem muito mais dificuldades, porque nos trazem outro tipo de temas que nós, quando estamos sozinhos na vida, quando optamos por não nos relacionarmos com alguém de forma próxima e íntima, não nos deparamos. Então, as relações existem porque elas nos trazem um modo, uma forma de evolução mais rápida, porque nós temos que aprender a contar connosco e com o outro. Quando eu estou a viver por minha própria conta e risco, na minha própria zona de conforto, com as minhas próprias rotinas, com os meus próprios botões, eu não tenho que me ajustar ao outro. Eu tenho que fazer pontualmente na minha vida, porque senão sou um bicho, não é? Não me relaciono, mas eu não tenho que conviver com o outro diariamente e ajustar as minhas rotinas, as minhas vontades, os meus gostos, aquilo que quero, aquilo que não quero, com aquilo que o outro quer. Então, efetivamente, as relações são o palco mais bonito de evolução que o zodíaco nos traz como reflexão e, de certa maneira, a ilusão de que nós vamos para as relações atrás da felicidade ou atrás de sermos felizes é um engano completo, total e pleno no meu ponto de vista, porque se nós estamos à espera que um outro que nos surja como representação desta energia de balança nos possa devolver a inteireza, a felicidade, o preenchimento, a plenitude, isso está, não é será, está condenado ao fracasso, condenado à desilusão, condenado a não se revelar como a verdade em absoluto. Então, com isto surge-me dizer que, de certa maneira, as relações estão presentes na nossa vida como forma de nós evoluirmos, mas a felicidade é algo que nós encontramos quando encontramos plenitude, quando encontramos inteireza dentro de nós próprios. E este caminho de inteireza é o caminho que, de certa forma, eu vos estou a apontar pelo zodíaco, através da tentativa de vos trazer a experiência dos signos do zodíaco vistos como eixos, vistos como realidades complementares e opostas que, ao mesmo tempo que se afirmam, ao mesmo tempo se complementam e, se quisermos, podem ser tão distintas, antagónicas e contrárias quanto nós possamos iluminar, ok? Porque têm formas de expressão completamente diferentes, têm qualidades de energia completamente diferentes e, como tal, nós podemos afirmá-las como contrários, como opostos. Na verdade, são extremos de uma mesma realidade. E quando pensamos nisto, pensamos que, de certa forma, é preciso a coragem de carneiro para me relacionar intimamente com alguém, com um par, com alguém que eu escolho para partilhar a vida, e é preciso o amor de Vênus, é o amor de Balança, as qualidades venusianas para eu não me perder de mim próprio, para eu ser capaz de atravessar, vamos dizer, os conflitos, as dores, os choques, os confrontos, os embates que eu vou tendo quando estou em relação com alguém. Então, relações perfeitas só nos contos de fadas e, de certa maneira, o objetivo, se podemos dizer assim, nem sequer é esse de encontrar a plenitude e a felicidade. Se nós estamos à espera que alguém tome nas suas mãos essa responsabilidade, por um lado, será uma tarefa sempre grande demais para o outro, por outro lado, será uma tarefa sempre condenada ao falhanço, porque não há ninguém na vida que possa
preencher na totalidade o vazio que nós temos de nós próprios. Então, porque hoje já estamos a chegar a 10 minutos do nosso encerramento de sessão e eu não me vou estender porque não vou conseguir adiantar mais, vocês viram, passei uma sessão de hora a falar de dois signos e de um eixo, vamos ver se consigo ser mais eficiente no nosso próximo encontro e vamos ver até onde é que isto nos conduz. Quero apenas explicar um pouquinho melhor o que eu quis dizer com a felicidade, ou, de certa forma, ser feliz é algo que está nas nossas mãos e não está nas mãos do outro. Quando eu digo que nós somos felizes ou encontramos a felicidade quando vivemos em plenitude e integração, ou quando nos encontramos a nós próprios de uma forma inteira, eu falo nomeadamente de nós conseguirmos encontrar espaço nas nossas vidas para vivermos tudo aquilo que somos. Enquanto houver partes escondidas dentro de nós, enquanto houver, vamos dizer, partes escondidas, enquanto houver partes alienadas, enquanto houver partes não assumidas da nossa própria existência, enquanto nós não trouxermos para dentro tudo aquilo que somos, enquanto nós não nos religarmos com todo o nosso potencial, nós vamos ter fome e carência de algo que vamos projetar nos nossos relacionamentos, que vamos projetar naquilo que não temos, que vamos projetar naquilo que não possuímos, e no fundo aquilo é só a experiência, a expressão, a tradução do quanto estamos ausentes de nós próprios. Então, a reter hoje deste nosso breve encontro que passou muito rápido, a reter que para que nós possamos encontrar esta completude e que possamos encontrar esta complementaridade dentro de nós próprios, é essencial que nós nos atrevamos a fazer o processo de individuação, de termos a coragem, e recordem, isto será tão, mas tão, cada vez mais urgente nas nossas vidas, tão, mas tão verdade nos próximos tempos. Vou trazer, perdão, vou trazer uma reflexão. Nós estamos na antecedência, nós estamos a começar estes meses de outono e de inverno, como disse no início da sessão, aqui para o nosso hemisfério. Nós vamos começar, de certa forma, a mergulhar e a trazer os processos para dentro. E quando for ao redor de fevereiro do próximo ano, março do próximo ano, nós temos novamente, ok, Saturno já fugiu da energia de Carneiro e voltou a Peixes, e Neptuno prepara-se para o fazer. E isso só volta a acontecer a partir de fevereiro. Nós vamos ter o reingresso dos dois novamente em Carneiro. Então começa a ser urgente para todos nós esta etapa de descobrir quem somos e descobrir, vamos dizer, porque estamos aqui e o que queremos fazer com o facto de estarmos aqui, o que queremos fazer com a nossa vida. Isto é essencial que nós possamos descobrir imperativamente quem somos, descobrir que somos capazes através de nós próprios, descobrir os recursos que temos para fazer esta jornada, descobrirmos o potencial que transportamos em nós, ter a coragem de ser tudo aquilo que se é. Então, Carneiro, nesta dança, está em muito destaque, está, vamos dizer, duplamente sublinhado nos próximos anos, particularmente os próximos 3 anos, e de uma forma mais abrangente os próximos 14, porque é o tempo que Neptuno lá vai estar, e nós estamos, de certa maneira, a começar algo novo, que se vai repercutir principalmente a partir de fevereiro e depois a partir das luas de março e de abril, a partir dos eclipses que vão acontecer aí, a partir do ingresso do Sol em Carneiro, que será o oposto daquilo que eu estava a falar, que vai acontecer no dia 21 ou no dia 22 de setembro, aqui no nosso hemisfério, o equinócio do outono, não é? Então o que nós estamos a preparar-nos para fazer durante os próximos tempos é, de certa maneira, desvincularmos-nos da velha experiência, desvincularmos das velhas crenças, da velha vida, das velhas formas, daquilo que já serviu campo de experiência, já, mas neste momento já não serve, nem conseguimos continuar daqui para a frente nos mesmos moldes. Ou melhor, conseguimos, mas não vamos fazer nada de novo, vamos ficar presos, atascados, atrapados, vêm sempre estas palavras, vamos ficar presos na mesma roda, na mesma roda de hamster, nos mesmos processos que não conseguimos integrar até agora. Então, de certa maneira,
6 meses de tempo, isto é a síntese do que queria oferecer-vos hoje, 6 meses que nós estamos a ter, nós falámos disto ontem também, quando falámos do eclipse, e creio que é uma sessão que também vou deixar disponível no YouTube, e os que não tiveram inscritos podem sempre também solicitar a gravação para o meu e-mail. Nós temos a partir de ontem e a partir deste equinócio que vai acontecer a 22 de setembro, o desvaziamento o último esvaziamento, porque temos tido vários, vocês têm-me ouvido falar de novo muitas vezes, de coisas novas a chegarem muitas vezes, e de certa forma o último esvaziamento deste ciclo está a acontecer entre este setembro e o próximo março, entre este setembro e a próxima primavera. São 6 meses de esvaziar, onde nós precisamos de estar atentos a estas dinâmicas, principalmente o que eu trouxe aqui é a relação a carneiro-balança, porque nós vamos todos ser convidados a ser cada vez mais carneiros, não de uma forma autista, não se esqueçam que falámos de um eixo de integração entre balança e carneiro, entre as dinâmicas da justiça, da proporção, da amorosidade, mas também as dinâmicas da capacidade de me encontrar e de me conhecer sozinho frente à vida e de saber o que valho, o que tenho em mim e o que quero pôr em marcha com a minha vida. Então estes 6 meses que nós temos pela frente são meses de deixar para trás lastro, e é muito curioso se refletirmos, o zodíaco tem uma ordem mágica e há coisas na vida que nos deixam estupefactos com a inteligência que está por trás disto. Se vocês pensarem, um, vocês talvez não saibam, mas eu volto a reforçar, os eixos evolutivos do momento, o eixo zodiacal que está ativo com os nós lunares e que estão a apontar o sentido da evolução destes tempos, está a acontecer entre Virgem e Peixes. O nó de sul está em Virgem, o nó de norte está em Peixe. Na etapa anterior, ou seja, nós começámos este movimento nodal, creio que janeiro deste ano, ou coisa que o valha, creio eu, nós falámos sobre isso, já não me recordo, foi há uns meses atrás, mas falámos bastante sobre isso. O eixo anterior foi o eixo precisamente de Carneiro-Balança, onde o nó de sul esteve em Balança e o nó de norte esteve em Carneiro. O que estamos a viver não é propriamente nós não vivemos as coisas em separado, há uma ciclicidade e há uma sincronia nos processos, e de certa forma é como se nós estivéssemos já a evoluir no eixo de Virgem para Peixe, que nos pede rendição, que nos pede pacificação, que nos pede que nós possamos sair da mente criticista e que possamos abraçar dinâmicas de aceitação, de amor incondicional e de sanação, de libertação, de escoamento do velho, escoamento da velha vida. E ao mesmo tempo que nós estamos a fazer este processo de evolução, que é de certa forma o processo que nos leva à integração, vamos dizer, amorosa entre a mente e o espírito, entre a vida da matéria e a vida do céu, ok? Estamos a ter que interligar e estamos a ter que trabalhar e a dar cartas e a dar provas do trabalho realizado neste processo de individuação e de autodescoberta. Então, Carneiro, a necessidade competitiva, a necessidade de firmar, de marcar, de delimitar o seu espaço, a necessidade de ser egoísta, de olhar para as suas necessidades, para as suas urgências, surge como forma de eu me conhecer e como forma de eu saber os meus limites e como forma de eu reconhecer as minhas necessidades e como forma de eu reconhecer as minhas potencialidades. Este é um processo saudável. Quando eu não o fiz, eu vivo amedrontado e ameaçado, vamos dizer assim, pelo exterior, pelos balanças do mundo, pela vida fora, e vou estar em permanente pé de guerra com a vida. E claro que não vou colher bons ventos, não é? Quem semeia ventos colhe tempestades. Claro que não vou colher nada de bom se a minha postura frente à vida é uma postura combativa, agressiva, violenta, de quem se sente. Surge-me duas palavras que a Flávia sempre dizia: toda a violência, toda a agressividade nasce do medo. Então, se eu não desenvolvi um senso de firmeza e confiança em quem sou, se eu não me descobri pelo que eu sou, então eu vivo encolhido, vivo no medo, vivo inseguro, eu vou viver a partir do encolhimento ou a partir da agressividade. E é daqui que gera toda a guerra, todo o conflito, é daqui que se gera, não é? Por isso eu digo que a humanidade ainda não completou
esta integração. A humanidade ainda não entendeu o princípio das relações, porque cada um de nós ainda não entendeu o princípio das relações também. À medida que formos trabalhando, à medida que formos integrando, à medida que formos experienciando, nós seremos agentes, vamos dizer, no mundo de relações saudáveis, de equilíbrios internos saudáveis entre aquilo que dou a mim mesmo e aquilo que dou aos outros, entre aquilo que faço comigo mesmo e aquilo que faço com os outros. Na minha relação e na proporção deste equilíbrio relacional com os outros, então eu vou ser agente de transformação e inspiração e manifestação do que são as boas relações no mundo. Okay? Mas isto é uma conquista e nós todos estamos a ter que fazer este processo. Então, a minha intenção, vejam bem como eu sou ambiciosa, era ter falado dos 6 eixos hoje, mas como a nossa hora passou, e espero que de certa forma tenha sido bom e tenha acrescentado algo de bom e de produtivo a todos nós, pelo menos reflexões, pelo menos observações, e que nos inspire a fazer este caminho e este processo de lidarmos com a nossa necessidade de integração do que sou eu e do que sou eu em relação com os outros, não é? Porque nós vamos ter provas, vamos ter testes, vamos ter experiências durante os próximos anos que nos vão convidar a sabermos exatamente quem somos, o que queremos e o que escolhemos fazer com as nossas vidas. Carneiro vai estar ao rubro e vai estar ao rubro para todos nós. Se querem um insight para olhar para os vossos mapas, observem onde tem Carneiro nos vossos mapas e percebam que esse é o palco dos testes de identidade e dos testes de confiança e dos testes de autonomia que estão a necessitar de ser feitos, realizados e que vão ser feitos e realizados ao longo dos próximos anos, ok? Então, com esta reflexão, amores, hoje vos deixo aqui, vou interromper o compartilhamento com a primeira, vamos dizer, introdução ao eixo da relação, ao eixo da individuação, onde muito ficou por dizer, mas onde creio que vos passei a essência, vamos dizer, a raiz deste eixo que não funciona se nós esquecermos uma das partes. Okay? Então, nós precisamos trabalhar fortemente as nossas relações e para que elas sejam saudáveis, nós precisamos ter uma relação saudável connosco próprios, com os nossos limites e com aquilo que sabemos de nós próprios. Nós precisamos de ser seres inteiros a ir para as relações de forma inteira. Nós não estamos à procura de partes, nós não estamos à procura da metade da laranja, nós estamos à procura de dançar com outra laranja inteira, nós estamos à procura de seres cada vez mais inteiros, que se conheçam e com os quais nós possamos relacionar-nos de formas cada vez mais saudáveis. Claro que todos somos. Todos temos níveis de dor e níveis de ferida, vamos falar disso por certo na volta seguinte, porque o eixo que se segue é Touro-Escorpião e os traumas estão contidos nesse eixo e as dores e os medos estão contidos nesse eixo também. Então, de certa forma, nós temos que fazer os nossos processos de cura interior para podermos também superar as provas, superar as dificuldades em tudo o que são dinâmicas de relação. E é muito curioso termos falado de relação hoje, porque está a abrir para nós a época, vamos dizer, de balança, que abre no final deste mês e que nos vai trazer a possibilidade de nós trabalharmos este equilíbrio, esta proporção em nós, não necessariamente só pelas nossas relações, mas pela relação interior conosco, entre vamos dizer, entre as nossas polaridades masculino e feminino, entre a energia yang e a energia yin, entre a energia da ação e a energia da inércia, não queria usar a palavra inércia porque às vezes tem uma conotação negativa, da passividade, entre a energia da ação e a energia da passividade, entre o que em mim sente e aquilo que faço com a minha vida. Nós estamos a reequilibrar polaridades, amores. É um tempo que nos pede cada vez mais afinação entre as partes em nós. E eu tenho estado a dizer isto nos últimos webinars que tenho feito, de luas cheias, de luas novas, de eclipse, etc., porque nós estamos precisamente a ter a necessidade de fazer este
realinhamento interior, para que, ainda que não seja um estado perfeito, que esteja um pouquinho mais afinado do que o que tem estado, de forma a que nós possamos transitar e navegar para novas frequências de vida, de forma a vivermos com mais alegria, com mais felicidade, com mais plenitude, mais inteiros, mais em harmonia interior, em equilíbrio interior, em proporcionalidade em nós, ok? Não é esquecermos de nós ou a esquecermos e a ignorarmos os outros que nós vamos efetivamente conseguir encontrar esta plenitude. Nós precisamos de mergulhar dentro e vamos aproveitar estes 6 meses para fazer este processo e estes eclipses para deixar ir a velha expressão, a velha forma, a velha consciência, as velhas dores, para podermos começar a criar o novo a partir de reflexões e de consciência mais afinada com quem somos e mais alinhada com o propósito da nossa jornada, ok? Então, queridos, obrigada muito pela vossa presença, pela vossa paciência, obrigada muito por se apresentarem fisicamente nestes encontros, é muito mais rico e nutritivo, como eu vos disse, a vossa energia agrega qualidade, a vossa energia agrega movimento e acredito que nos servimos a todos como grupo. Tenho pena que mais dos 35 inscritos que temos nestes encontros não estejam presentes, mas compreendo que os horários são difíceis e compreendo que, bom, o interesse às vezes também não é tanto, não importa, servimos como podemos e tiramos o melhor do que podemos destes encontros e agradeço muito a energia e o tempo de quem se faz presente, quer aqui em direto, quer quem ouve estes encontros e estas sessões e retira alguma coisa deles, alguma coisa de bom. Então, meus amores, foi o possível hoje, obrigada sempre e já nos encontramos no próximo mês. Não tenho presente a data, mas será ao redor destes dias, ao redor é a segunda-feira do mês, não tenho noção de quando será, mas em breve faço reenvio do link para vocês se irem recordando e faço a divulgação, tá bem? Então vamos seguindo juntos e vamos seguindo em alegria, sabendo que estamos a desconstruir a velha vida e a dar passos no sentido da nova, com mais consciência, mais amorosidade, mais luminosidade, mais presença. Obrigada muito, queridos. Vemo-nos em breve. Até já. Obrigada.